Você sabe o que é protagonismo? A palavra protagonismo é formada por duas raízes gregas. Proto, que significa o primeiro, o principal, e agon, que significa luta. Agonistes, por sua vez, significa lutador. Protagonista quer dizer, então, lutador principal, personagem principal, ator principal. Em um filme, por exemplo, o protagonista é o personagem interpretado pelo ator principal, pela atriz principal. Na estrutura de uma narrativa, é um personagem que sempre parte de um ponto A para um ponto B, seja literal ou figurativamente. É alguém que está em movimento. É alguém que cresce, que progride ao longo da história. No começo da trama, protagonistas querem alguma coisa, mas no desenrolar da história percebem que precisam de algo mais. Então, agir com protagonismo, amigo, amiga, é você procurar reescrever a sua própria história. É assumir o controle. Se a história da tua vida está caminhando e você está vendo que pelo andar da carruagem, se a coisa continuar assim, o final não vai ser lá muito feliz, né? Então você pode reescrever a sua própria história. Você é o ator principal, você tem que ser o protagonista. Sabe por que eu digo isso? Tem gente que vive a sua história, a sua própria vida, a sua própria história de vida como se fosse um coadjuvante e não o principal. Parece aceitar que a sua vida tome um rumo definido por outras pessoas. Parece não ter controle sobre as coisas e quando acontecem coisas que não saem do jeito que gostaria, ele diz: era para ser assim mesmo, fazer o quê? É a vida, né? Assume uma postura passiva. Peraí, a vida é sua, é única, é um presente, é uma dádiva de Deus para você. Você tem que saber vivê-la sendo o responsável pela tua história. Você sabe disso. Tudo que a gente planta aqui, a gente colhe, aqui mesmo, né? Se você planta inércia, se você não produz, você vai colher resultados ruins. Se você é uma pessoa que trabalha, que batalha, que investe no seu futuro, você vai colher os frutos disso. Ainda que, muitas vezes, quando a gente trabalha e investe em coisas que não estão tão ligadas aos nossos pontos fortes, você acaba dando murro em ponto de faca e o resultado que você colhe, apesar do esforço, é pequeno. Você percebe a importância disso? Quando você trabalha utilizando os seus pontos fortes, que é a junção dos seus talentos, das suas paixões, que você transforma, que você lapida com conhecimento e técnica, você acaba usando isso para a sua progressão. E aí, quando você resolve fazer isso, você assume o papel de protagonista, alguém que quer mudar o rumo da sua própria história. Então, usando as coisas dessa forma, você progride, usando os seus talentos, suas paixões, você caminha na direção de uma vida mais plena, com mais sentido. Então, eu te faço um convite. Pensa aí em como está a tua história de vida até hoje. Como foi que, se você fosse o herói de uma história narrada por alguém, quais foram as suas aventuras até aqui, hein? De quais você se orgulharia e de quais você talvez não tivesse tanto prazer assim em contar para os outros? Não tem problema o que aconteceu antes. Daqui para frente você pode reescrever a história, como aquele momento em que, em roteiro, em narrativa, a gente chama isso de ponto de virada. É aquele momento em que o personagem está levando uma vida em que tudo está dando errado, aí ele de repente ele toma uma decisão, alguma coisa acontece na trama e ele muda o jogo, ele vira, né, a partida a seu favor. Então, meu convite é que você pense em agir como um herói da sua própria história, como um cara que estava vivendo tudo de uma vida sem graça, rotineira, fazendo sempre as mesmas coisas, vivendo uma vida em preto e branco, para mudar para algo mais eficaz, mais pertinente, mais condizente com a vida que você quer ter. É preciso fazer uma escolha de qual estrada você quer tomar. Existe a estrada que leva à grandeza, à realização, à plenitude. Existe a estrada de quem é mediano, a estrada da média. O final das nossas jornadas, se tudo correr bem, é a velhice, certo? E na fase da velhice, a gente serve como orientador. O caminho natural para alguém que chega à velhice é o de orientar, é de fornecer orientação. De que maneira? Fornecendo orientação para os seus filhos, para os seus netos, quanto às coisas que eles devem fazer para ter uma vida plena, uma vida realizada, uma vida mais bacana, não é? Isso é natural de quem fica mais velho. Mas há uma diferença muito grande em orientar alguém
da seguinte forma: olha, vá por esse caminho, é mais difícil, é mais árduo, você vai encontrar mais dificuldades, mas uma vez eu trilhei, eu segui meu coração, minhas paixões, meus talentos, e eu me sinto hoje realizado, como você bem sabe. Então meu conselho, o conselho do vovô, da vovó é: siga o teu coração, siga a tua paixão, faça aquilo em que você acredita e não dê ouvido aos outros. Né? É uma orientação mais positiva. Agora, existe um outro tipo de orientação que é aquele, infelizmente, da pessoa iluminar o caminho dos outros quanto aos percalços, quanto aos obstáculos, como um farol que ilumina da praia os rochedos para que os barcos não se despedacem nele. Então é muito mais triste a pessoa orientar desse jeito: olha, cuidado com isso, não faça aquilo porque eu quebrei a cara uma vez. Sabe? Por não seguir os meus instintos, as minhas paixões, os meus talentos, eu acabei vivendo uma vida que não era a que eu gostaria de ter vivido. É uma orientação meio que regada por arrependimento. Então, que tipo de orientador você quer ser na tua velhice, não importa qual a sua idade hoje? Você quer ser alguém que orienta o bom caminho que você tomou, ainda que tenha sido o caminho mais difícil? A estrada da grandeza não é fácil. A estrada de quem quer ser mediano é mais confortável, é mais tranquila, porque você não precisa fazer nada de muito diferente, é só fazer o que os outros fazem, é só permanecer na média. Né? É a estrada mais frequentada. Agora, o caminho da grandeza, o caminho menos tomado, ele é mais difícil de ser trilhado, mas ele é mais recompensador. E como que vai ser essa sua orientação? Como de alguém que mostra as virtudes de ter tomado um caminho seguindo o seu coração, ou como alguém que fala: não faça como eu, como alguém que ilumina as pedras do caminho?